Olá, essa aula inicial do curso de Engenharia de Software. Nós vamos estar usando nessa disciplina o livro Engenharia de Software Moderna, do professor Marco Túlio Valente. Inclusive, vão estar usando também os slides que ele disponibiliza no site. Contextualizando o curso. Nós temos diversas formações em computação hoje em dia, no Brasil, no mundo. A ciência da computação, o cientista da computação era a formação clássica que existia no início, mas você tem várias outras, como analista de sistemas de informação, engenheiro de computação, analista de desenvolvimento de sistemas, a própria engenharia de software também já é uma graduação hoje em dia, assim como vários cursos relacionados à TI. Uma grande parte das pessoas são formadas em computação, qualquer que seja o curso. Uma grande parte dessas pessoas vão trabalhar com desenvolvimento de software, vão trabalhar com engenharia de software. Então, esse curso ele é essencial para qualquer formação em computação, tanto ciência da computação como sistemas de informação, design digital, redes de computadores, engenharia de computação e afins. A engenharia de software, ela teve esse termo, né, Software Engineering, cunhado em 1968 numa conferência de trabalho, né, num grupo técnico no contexto da OTAN. A OTAN é uma organização militar de países do hemisfério norte e esses países estavam desenvolvendo sistemas de defesa e estavam começando a se preocupar com a complexidade dos sistemas de defesa. Os sistemas de defesa estavam começando a ficar cada vez mais complexos. Eles estavam buscando formas de sistematizar o desenvolvimento desse sistema. E aí foi a primeira vez que esse termo engenharia de software foi apresentado ao mundo. É interessante perceber como os participantes da conferência da OTAN, eles não estavam tendo dificuldades no momento, eles estavam prevendo dificuldades à medida que os sistemas estavam começando a serem exigidos, novas demandas dos governos estavam aparecendo e eles estavam tendo muita dificuldade para lidar com a escalabilidade das soluções. A gente utiliza o termo engenharia de software, de forma geral, para abranger toda e qualquer técnica ou estudo relacionado a como desenvolver software de forma mais produtiva e com qualidade. Tá? Essa é a principal questão, mais produtividade e mais qualidade, independente da complexidade do sistema, independente da escala do sistema. Esse é o principal objetivo de todos os estudos e todas as práticas de engenharia de software. Tá? A prática de engenharia de software ela foi organizada em um vasto material da literatura e um material muito interessante é o Guia para o Corpo de Conhecimento da Engenharia de Software, o SWABOK. Ele é um apanhado de várias áreas e ele tem uma organização das áreas de atuação da engenharia de software, ou seja, a forma como ela se distribui, a forma como ela é organizada. E essa organização ela é muito didática, porque você consegue organizar os conteúdos, organizar materiais didáticos, poder conversar com outros profissionais da área. Então, o que é a engenharia de software? Como a engenharia de software é quebrada? Ela é quebrada em 12 tópicos principais: engenharia de requisitos, projeto de software, projeto aqui em português no sentido de design, software design, né? Em inglês seria software design, construção de software, implementação do software, testes de software, manutenção de software, que já está falando das técnicas que eu aplico quando o software precisa ser mantido atualizado, precisa ser corrigido, gerência de configuração, gerência de projetos, aqui no sentido de project management, processos de software, modelos, qualidade, prática profissional e aspectos econômicos. A gente vai comentar esses principais tópicos aqui nessa aula.
A ideia dessa aula e a ideia também dessa disciplina é fazer uma abordagem um pouco horizontal, falando um pouco de tudo da engenharia de software. E à medida que vocês forem se interessando por áreas específicas da engenharia de software, vocês procurem mais conhecimento, procurem entender mais daquele assunto. É super natural que uma pessoa que vai para o mercado de trabalho seja uma pessoa que trabalhe mais com requisitos, vai trabalhar junto com o cliente, as análises de requisitos, modelagem, ou então trabalhe com desenvolvimento de software, mas com foco em testes, ou então se especializar exclusivamente na construção, na própria gerência de configuração. Hoje o papel de DevOps é muito em voga, tá? É um papel que está muito em ascensão e muito chamado muita atenção, porque uma capacidade, uma habilidade importante no desenvolvimento de software. Então, a engenharia de software é muito vasta, é muito difícil você ser especializado em todas as áreas. A ideia dessa disciplina aqui é dar aplicar um entendimento horizontal das várias áreas para vocês. Uma mensagem muito importante que a gente precisa entender em relação à engenharia de software é que técnicas pontuais, práticas pontuais, elas não trazem ganhos expressivos. Você não consegue resolver grandes problemas no seu projeto, no seu software, aplicando uma única técnica, né? Então, esse é o conceito do não existe bala de prata, né? Ou seja, uma bala de prata você consegue, nos filmes e na ficção científica e na fantasia, você com uma bala de prata consegue matar um vampiro ou matar um monstro. Mas na engenharia de software você não tem balas de prata. Você tem que utilizar um conjunto de técnicas, um conjunto de ferramentas, um conjunto de princípios para estar lidando com software complexo. Outra coisa também para tomar cuidado é não ficar comparando muito engenharia de software com outras engenharias. Aqui não é uma questão de dizer que a engenharia de software é mais ou menos complexa do que outras engenharias. Todas as engenharias elas têm suas características e suas complexidades. O que é diferente na engenharia de software, principalmente, é a facilidade de mudanças. O software, como ele é digital, ele é um artefato digital, ele é muito fácil de você mudar. Por exemplo, se você constrói uma ponte, uma estrada, e você vê de repente uma coisa que não ficou legal na ponte. Para você corrigir aquilo, pode ser muito complicado, pode ser extremamente oneroso. Muitas coisas têm que ser desfeitas para serem refeitas. Então, você pode ter um problema numa ponte que vai ficar ali eternamente, até aquela ponte não servir mais o fim dela e ser destruída para construir uma nova ponte, né? Então, a facilidade de mudanças no software, ela é uma coisa boa, mas ela faz com que você tenha sempre uma expectativa de que o software esteja sempre atual e sempre antenado com as últimas mudanças nas organizações, nas empresas e nos usuários que estão utilizando aquele software. E é por isso que, por exemplo, você está toda hora recebendo atualização de aplicativos no seu celular. Não é? Quantas vezes você já foi lá atualizar e um aplicativo ele é atualizado de 15 em 15 dias, toda uma vez por mês? Mas o seu celular mesmo, você não troca ele todo mês, mas você troca os aplicativos. Então, a facilidade de mudanças, ela gera uma pressão maior no desenvolvimento de estar sempre buscando práticas para lidar com essa expectativa dos usuários. Vamos agora passar por cada área do corpo de conhecimento em engenharia de software. Primeiro, requisitos de software. Né? Então, a ideia dos requisitos é: eu preciso fazer um sistema que atenda o que os meus usuários precisam, né? Com a qualidade que é esperada. A tradução dos requisitos para o software, ela não é uma tradução direta. Eu não consigo colocar um programador ou uma programadora para conversar diretamente com o usuário e dali eu ter uma efetiva transformação de necessidades em código. Então você tem todo um trabalho de estar elicitando os requisitos, entendendo os requisitos, analisando e fazendo a modelagem desses requisitos para que o problema seja entendido e aquele problema seja efetivamente mapeado em uma solução que tem potencial para atender
a demanda dos usuários. Duas separações clássicas que a gente tem em requisitos é quando a gente fala dos requisitos funcionais e os não funcionais. Os funcionais são descrições ou declarações sobre o comportamento do sistema. Aquilo que a gente espera que o sistema faça. Eu quero que o sistema mande um e-mail, eu quero que o sistema seja capaz de detectar um spam, no caso se eu estiver falando de um aplicativo de correio eletrônico. Se eu estiver falando de um aplicativo que controla o meu cartão de crédito, eu estou falando sobre a opção de fazer um bloqueio temporário, ou de gerar um novo cartão virtual, ou de listar as minhas últimas compras. Isso são requisitos funcionais, são declarações, são descrições sobre o que a gente gostaria que o sistema fizesse. Os requisitos não funcionais também são importantes. Eles são restrições ou são declarações sobre como o sistema deve operar, o nível de qualidade de serviço que se espera desses requisitos não funcionais. Requisitos não funcionais, como por exemplo, usabilidade, eles afetam várias partes do sistema. Eles às vezes estão escondidos ali porque eles são requisitos funcionais que vão impactar a arquitetura, vão impactar o projeto do software ou seleção de tecnologias. Né? Por exemplo, requisitos não funcionais. Eu tenho, por exemplo, requisito de desempenho. O requisito de desempenho é uma determinada operação, que é fornecer o saldo da conta, que é um requisito funcional, ou seja, um comportamento. O usuário espera que o saldo da conta seja mostrado para ele ou ela. Mas quando eu exijo um tempo de resposta máximo, eu estou colocando um requisito não funcional em conjunto com um requisito funcional. Então, dá o saldo da conta em 5 segundos. 5 segundos é um limite de desempenho, é um tempo máximo esperado que eu preciso atender na execução daquela função. Um outro exemplo clássico de requisito não funcional é disponibilidade, ou seja, quantos por cento do tempo eu espero que o sistema esteja no ar. Então veja que não tem muito a ver com os ifs e elses dentro do software, é a questão de implementação da disponibilidade. A implementação da disponibilidade vai ter a ver com o serviço de infraestrutura, o serviço de computação em nuvem que vai ser escolhido para hospedar o sistema. Também o sistema ser capaz de responder a falhas e continuar operando. Então, para você conseguir 99,9% de tempo de operação, o seu sistema precisa ter uma série de qualidades, uma série de salvaguardas implementadas. E além disso, tem que estar implantado, né, disponibilizado numa infraestrutura muito boa. Isso tudo, ele é ortogonal aos requisitos funcionais. Mais um exemplo aqui, por exemplo, segurança. Criptografar dados trocados entre as agências, ou seja, você quer que dados sejam trocados entre agências bancárias, mas você quer que sejam criptografados, ou seja, é uma qualidade do serviço, é uma proteção de segurança do serviço, que aquelas informações sejam criptografadas utilizando um protocolo que seja efetivamente seguro. Esses são exemplos de requisitos não funcionais. Outra área do corpo de conhecimento é projeto de software, software design. Aqui a gente organiza as técnicas e práticas relacionadas a como estruturar o sistema. Né? Componentes, interfaces, ou seja, como aquele sistema conversa entre seus módulos e como aquele sistema conversa com outros sistemas que façam parte do ecossistema onde ele está inserido. Então, por exemplo, você vai ter um aplicativo, esse aplicativo vai pegar a sua localização de GPS e vai cruzar com um mapa, que esse mapa vai ser fornecido pela API do Google Maps, e além disso você ainda vai, conectar ele com Bluetooth para detectar algum dispositivo que esteja localmente. Então você tem um aplicativo, um software, ele vai ter uma organização interna, como você vai organizar a implementação daquele aplicativo, e além disso você tem uma série de interfaces, uma série de APIs que vão ser utilizadas, vão ser consumidas pelo aquele seu aplicativo
para estar efetivamente entregando as funcionalidades que são importantes aos usuários. O corpo de conhecimento relacionado à construção são as técnicas e práticas relacionadas à implementação, codificação mesmo do sistema, que a gente chama de programação também às vezes do sistema. Aqui você vai ter o corpo de conhecimento com foco na parte de algoritmos e estruturas de dados, os variados tipos de ferramentas que podem ser utilizados para desenvolvimento de software, as IDEs, né, que são os ambientes integrados de desenvolvimento, os depuradores, que também são em inglês debuggers, e aí como você organiza bibliotecas e frameworks, como você usa padronização de nomes e nomes de classe, nomes de variáveis dentro da construção do software. Então todos os conceitos relacionados à construção de software são discutidos aqui nessa parte do corpo de conhecimento. Outra área muito importante da engenharia de software são os testes. A ideia do teste eu vou verificar se o programa apresenta o comportamento esperado, as qualidades esperadas que foram definidas na etapa de requisitos. Então, eu tenho diversas formas de executar testes, né? O próprio autor aqui, o Mark Tully, ele enfatiza que nesse livro ele foca mais em testes automatizados, mas você também tem muitos testes que são executados no dia a dia, que são os testes manuais, que não necessariamente são testes que podem ser automatizados. Mas independente de testes manuais ou automatizados, os testes eles são uma forma de você tentar minimizar o risco do sistema falhar em produção. Por que é que eu digo que a gente tem que minimizar? Porque você não consegue atestar a ausência de bugs. Assim, é impossível você chegar e dizer assim, esse software não tem bugs. O que você pode, no teste, é achar um bug. Mas o fato de que você não achou um bug, não significa que não tem bug. Por quê? Porque você não tem certeza absoluta de que os testes que foram especificados, eles têm uma cobertura completa de todos os comportamentos possíveis do software. Tá? Então, assim, eu tenho requisitos que foram implementados. Eu tenho um software que foi implementado. Eu tenho testes que foram especificados para exercitar esse software. Só que eu não tenho condições de ter certeza absoluta que os testes são completos para tudo o que é possível de ser testado. Então, como eu não tenho essa certeza absoluta, a gente gosta de ficar com esse pé atrás. Se eu rodei todos os meus testes e não achei nenhum bug, não necessariamente quer dizer que eu esteja zerado de bugs no meu software, mas significa que eu diminui bastante o risco de que alguma coisa dê errado. Inclusive, diminui bastante o risco daquelas coisas que eu exercitei nos meus testes de darem problema. Então é por isso que é muito comum também que nos testes você priorize determinadas áreas do seu software, componentes ou comportamentos, e faça mais testes e invista mais esforço de teste, porque são funcionalidades mais críticas, mais importantes. Outra frase bacana é essa aí, que é assim, todo software é testado. A questão é se você que vai testar isso ou você vai deixar para os seus usuários testarem. Porque na hora que você colocar o seu sistema em produção, na hora que você colocar ele lá na lojinha da Apple, na lojinha do Android, ou você disponibilizar o seu site, os usuários vão começar a utilizar. Os usuários vão começar a utilizar de diversas maneiras, jogar informações de diversas maneiras, e quanto mais você e sua equipe se antecipou em relação às variações com que o seu software pode ser utilizado, melhor foi o seu teste. Se você negligenciou algumas áreas, os usuários não vão negligenciar. E aí, de repente, o usuário ele encosta lá, ele vê alguma mensagem de erro estranha, ou alguma coisa que não é muito importante do software, que ele ou ela tenta usar e não dá certo, aí ele vai lá na lojinha na Play Store
e dar uma estrelinha para o seu aplicativo. Seu aplicativo tem diversas coisas interessantes, mas sei lá, compartilhar com o Twitter, compartilhar com a rede social, alguma coisinha lá que não deu certo, e aí você toma uma nota negativa por causa de um requisito que nem era tão importante. Então, assim, seu software vai ser testado em diversas maneiras, e quanto melhor você antecipar isso, mais chance do seu produto dar certo. Quando a gente está buscando, fazendo testes, existem alguns conceitos, né? Então, que é o defeito, né? O defeito ou bug. Defeito ou bug é um erro que está dentro da implementação do sistema ou dentro dos requisitos. Eu posso também ter um erro nos requisitos, uma coisa que foi licitada errada e a implementação é correta em relação ao requisito, mas o requisito está errado. Aqui é um exemplo, nesse slide, de uma implementação de código errado, né? Então, por exemplo, esse código aí deveria fazer um cálculo de uma área, na área de um círculo, só que ele está com um erro porque tem raio ao quadrado, ao cubo, em vez de ser raio ao quadrado, vezes π. Isso aqui é um erro, certo? É um defeito, desculpa. Isso aqui é um defeito. Agora, como isso aqui é mostrado para o usuário? O que é que acontece para o usuário para isso aqui gerar uma falha? Tá? Então, por exemplo, se por acaso o raio for 1, veja que não vai dar erro, né? Ou seja, se eu tenho o raio 1, esse código ele retorna o mesmo que o código correto, que seria raio ao quadrado. Então, esse é um exemplo de como, às vezes, um bug, um defeito, ele não gera falha por conta das particularidades dos dados de entrada. Os dados de entrada fazem com que o defeito não apareça como uma falha. Agora, imagine que aqui você tem, por exemplo, você está fazendo essa conta aqui, esteja envolvendo aqui, por exemplo, uma consulta geográfica. Esse sistema aqui vai fazer uma consulta geográfica e retornar informações sobre uma determinada área. Então, quando eu passar valores de raio aqui que são maiores do que 1, aí eu vou começar a ter um valor de área sendo retornado muito maior do que deveria. Então, as pesquisas do usuário, toda vez que ele fizer uma pesquisa para uma determinada região, ele vai receber resultados de uma região muito maior. Aí ele vai perceber a falha. Ele vai olhar assim, poxa, mas eu pedi para fazer uma consulta nos últimos 5 quilômetros, nos 5 quilômetros ao meu redor, e está retornando coisa além dos 5 quilômetros. Ele ou ela vai perceber a falha, vai perceber que o sistema retornou uma coisa errada. A falha é você entregar o requisito, entregar a funcionalidade errada. Agora, o motivo da falha, nesse caso aqui, é esse defeito, esse bug aqui. Tá? Então, essa é a principal diferença entre bug e falha. Um defeito, uma falha famosa, né? Em 1996 foi da explosão desse foguete, Ariane 5. 30 segundos depois, o foguete explodiu, né? O custo do foguete e do satélite que o foguete estava carregando, 500 milhões de dólares. Eu não vou nem converter para ver quanto é que deu isso aí. Qual foi? Essa foi a falha, né? A falha foi: explodiu, perdeu tudo. Qual foi o bug? O bug era uma conversão de ponto flutuante, ou seja, um valor numérico, de 64 bits para inteiro 16 bits. Era feita uma conversão desse valor de 64 bits para 16 bits. E o que aconteceu? Os dados de entrada, né, os dados que estavam sendo processados e manipulados ali durante a decolagem, eles estouraram os 16 bits. E aí a conversão do algoritmo falhou. Quando ele estourou os 16 bits, ele começou a dar dados errados, e esses dados errados fizeram com que o sistema se desorientasse e eles tiveram que acionar a explosão do foguete, porque senão o foguete podia cair na área habitada. Então veja,
você tem uma conversão de real para inteiro, ou seja, isso deve ser poucas linhas de código, ou se duvidar, uma linha de código, e causou um prejuízo de 500 milhões de dólares. Né? Então você teve que rever todo o software, só que teve que construir de novo o foguete, construir de novo o satélite e por aí vai. Bom, o mais provável, pessoal, é que vocês não enfrentem a necessidade de fazer um software de uma coisa que pode custar 500 milhões de dólares. Mas, não se enganem, assim que vocês começarem a carreira de vocês, vocês rapidamente vão chegar em situações em que vocês estão desenvolvendo software que, se falhar, vai causar muito prejuízo financeiro para alguém, ou para os usuários, que depois vão ficar chateados com aquele software, ou diretamente para a empresa que você trabalha, ou a sua própria empresa, que você vai perder os clientes que ficarem satisfeitos com o software. Né? E imagine, por exemplo, que você tem um software embarcado que você disponibiliza. Plaquinhas, e você vende plaquinhas e tal, e joga o produto no mercado. E aí o produto começa a dar defeito. E você tem que fazer recall. E você tem que buscar tudo de novo para fazer uma atualização. Tá? Então, isso tudo é um problema sério se você não executou bem a sua fase de testes. Então, como eu falei para vocês, eu posso ter tanto defeitos na implementação como eu posso ter defeitos nos requisitos. Né? A gente diz que quando a gente está verificando se o sistema está implementado corretamente de acordo com os requisitos, a gente está fazendo verificação. E se a gente está verificando se o sistema que foi feito ele atende os clientes, a gente está fazendo validação. Essa diferença é só uma diferença de perspectiva. Ou seja, tudo que você faz, que é para saber se os clientes realmente estão recebendo o que querem, o que precisam, é validação. Uma vez que você está fazendo uma verificação pontual em relação a um requisito, a uma especificação, então você está fazendo uma verificação e não uma validação. Bom, outra área importantíssima de software é manutenção. Pessoal, eu particularmente gosto de dizer que é o seguinte: na hora que você sobe o primeiro commit do seu repositório de versão de código, na hora que você faz o primeiro commit e faz o primeiro push para o branch, todos os root commits que você está fazendo em cima de um software legado. Claro que isso é um exagero, mas o que acontece? Quando você começa a fazer software, você começa a fazer automaticamente manutenção, porque à medida que você vai adicionando novas funcionalidades, você precisa também estar fazendo correção de bugs que aparecem nas funcionalidades que já foram feitas. Ou você percebe que durante o desenvolvimento de uma nova função, que você fez uma coisa que não ficou legal na outra função, ou seja, você já acha um defeito em outra parte do sistema que ainda não foi pego pelos usuários, e aí você começa a fazer manutenção preventiva, ou seja, começa a ativamente buscar problemas no seu sistema, mesmo que eles não tenham aparecido ainda em campo. Né? Uma outra coisa que a gente faz também muito é refatoração, né? Refactoring, quando a gente precisa melhorar a qualidade da arquitetura interna do software para permitir que ele continue recebendo novas modificações, novos requisitos. Então tem uma série de tipos de manutenção de software. A gente vai falar mais quando falar desse assunto lá na frente. Mas é importantíssimo entender que a boa parte do trabalho de desenvolvimento de software é fazer manutenção de software. Não existe esse romantismo de que você está sempre escrevendo um requisito novo, eu estou sempre implementando algo do zero. Quando você entra numa empresa, a maior parte das vezes você vai fazer manutenção. Vamos ver se essa pessoa consegue trabalhar nesse projeto grande aqui. Dá um bug para a pessoa resolver. Tá aqui, tem esse defeito no código. Como você resolveria? A pessoa vai entender o código e tal, fazer uma proposta de resolução. Então, inclusive, isso é uma forma de estar treinando e capacitando as pessoas para estarem mantendo o software da empresa. Então, entendam que a maior parte do trabalho é de manutenção.
Você não está sempre desenvolvendo código do zero, novos requisitos. Né? Isso é uma parte importante, mas a maior parte das vezes você está inserindo software, novo comportamento em cima de software que já existe. Um exemplo de manutenção preventiva é o bug do milênio. Gente, eu comecei a fazer faculdade em 1996, então assim, o bug do milênio fez parte do imaginário popular de todo aluno de computação no final dos anos 90, porque tipo era a catástrofe chegando, né? Era o desastre anunciado. O que é esse desastre do bug do milênio? O desastre do bug do milênio é porque boa parte dos sistemas que foram feitos na década de 50, na década de 60, na década de 70, eles usavam datas, ano, utilizando apenas duas letras. Né? Então, por exemplo, eu tenho 1990. Então, para não guardar o 19, eu guardava só o 90, só 90. Não é eu estou falando 90 aqui, mas eu estou falando 1950, 50, 60. Porque veja, se você está desenvolvendo um software em 1970, o ano 2000 ele está muito longe para você estar se planejando. Você está falando de 30 anos. Você, você não esperava nem que aquele software estivesse funcionando depois de 30 anos. Mas o que aconteceu? Vários softwares, principalmente softwares no setor público de vários países e nos sistemas bancários, eles que foram feitos nos anos 50, 60 e 70 e até 80, eles tinham essa prática que na época salvava dados, né? Porque você diminuía ali 2 caracteres e nessa época aí não era HD de 1 TB, não era uma coisa fácil de achar não, na verdade não existia. Então o acesso à persistência de dados ele era muito limitado. Então você tinha que fazer qualquer coisa no seu software para salvar dados, salvar espaço de memória. Então uma série de sistemas foram feitos nessa época. Inclusive, até já nos anos 90, muitos softwares ainda eram feitos dessa forma por questão de compatibilidade, mas você tinha o ano 2000 chegando. E o que é que ia acontecer? Imagina que com os 2 anos, o ano sendo cortado pela metade, que quando chegasse em 99, ia pular para 00. E aí você imagina que vários cálculos dariam errado, né? Porque todos aqueles cálculos que eram feitos do tipo, de 95 menos 93 dá 2 anos. E quando fosse 00 menos 95, que deveria dar menos 5 anos, mas ia dar uma conta muito maior, ia dar uma conta negativa. Então, você tinha uma série de prenúncio de desastres que aconteceria. Mas o que é que acontece? Vocês talvez não fossem nascidos alguns ou fossem bebês. A verdade é que as pessoas lidaram com as equipes lidaram com esses problemas e quando virou o ano 2000, ninguém recebeu uma conta milionária de cartão de crédito ou o saldo da conta foi aumentado de forma absurda. Todos os sistemas funcionaram. Por quê? Porque houve manutenção preventiva em larga escala no final dos anos 90 para lidar com esse bug. Inclusive chamando da aposentadoria de volta muitas pessoas que tinham trabalhado nas equipes de desenvolvimento daqueles sistemas. Então foi um esforço coletivo, mas que deu certo e os prejuízos foram muito poucos. Como eu já havia comentado, a refatoração é uma manutenção para você melhorar a facilidade do sistema de receber novas funcionalidades para corrigir bugs. Então você fica reorganizando o sistema, melhorando a documentação no sentido de melhorando nome de fonte, melhorando o nome de classes, para você deixar digamos assim, deixar a casa organizada para receber novos hóspedes. Bom, aí um termo que é muito utilizado é sistema legado. Né? Esse termo é utilizado para denotar sistemas, abre aspas, antigos, né? Que usem linguagens
antigas, sistemas operacionais antigos, bancos de dados antigos, né? A manutenção desses sistemas normalmente é muito custosa, né? Porque você tem dificuldade tanto de achar profissionais que sabem trabalhar nesses sistemas, como também achar os recursos compatíveis, né? Então, por exemplo, imagine que você tem um sistema que está rodando num banco de dados numa versão muito antiga, ou que está rodando em Linux muito antigo, ou que está rodando, por exemplo, num Java, uma máquina virtual Java antiga. Esse sistema, para você fazer uma atualização tecnológica dele, ele pode ser muito custoso. Mas uma coisa que é muito importante é que sistema legado não é sistema irrelevante. Se o sistema legado está em discussão, é porque ele faz alguma coisa importante, ele tem alguma regra de negócio importante dentro dele, ele tem inteligência de negócio dentro dele que não pode ser descartada, né? Então, uma coisa que muita gente nova no mercado gosta de fazer é: vamos reescrever o sistema inteiro. Gente, por mais que o sistema seja pequeno, ele às vezes tem muita inteligência embutida dentro dele. E é muito difícil você simplesmente não vamos reescrever tudo. Por quê? Porque você vai reescrever tudo, mas vai ter algumas coisas, alguns comportamentos que você não vai conseguir perceber que estavam implementados. E aí os seus usuários, que já são acostumados com os benefícios do sistema legado, quando eles forem usar a nova versão do sistema, eles vão ficar muito chateados. Você pode ter uma perda muito grande de base de usuários. É por isso que às vezes você tem sistemas antigos que continuam sendo utilizados. Por quê? Porque você tem uma base de usuários e você tem uma receita, gente, faturamento. Você está recebendo dinheiro de usuários que estão usando aqueles sistemas. Eles podem até estar chateados com algumas coisas do sistema, mas o sistema continua dando retorno para eles. Então você não pode simplesmente, vou reescrever aqui tudo na plataforma da moda, na linguagem de programação da moda. Porque você vai escrever coisas novas, vai resolver alguns problemas pontuais, mas aquela inteligência de negócio que estava embutida no sistema você não vai conseguir trazer. Então, tratar com sistemas legados é importante, é uma parte muito importante do trabalho que a gente faz, porque se você fez um sistema 5 anos atrás, ele já, de certa forma, é um legado, e você pode estar precisando da manutenção. Olha aqui, por exemplo, COBOL. COBOL, na minha época de graduação, em 1996, já era legado, já era uma coisa que era utilizada basicamente só para dar manutenção. Mas mesmo assim ainda é utilizada hoje em dia. Por quê? Porque tem milhares de linhas de código, bilhões, né, na verdade, de linhas de código em COBOL que implementam inteligência financeira dos sistemas bancários. Então eles não vão abrir mão disso para, sei lá, reescrever isso aqui tudo em Java, reescrever tudo isso aqui em JavaScript ou em C Sharp. Por quê? Porque o custo seria muito mais alto do que simplesmente atualizar a infraestrutura, atualizar a plataforma. COBOL hoje roda em máquinas modernas, porque foi feita a portabilidade da linguagem para ambientes de computação modernos. Vamos lá, estamos chegando aqui no fim. Então, a gerência de configuração. Qual é essa área do corpo de conhecimento de engenharia de software? Ela é baseada na ideia de controle de versão, ou seja, você quando está desenvolvendo software, você está gerando uma série de artefatos. O código é um deles. Mas se você está gerando uma nova versão de um artefato de requisitos, de um artefato de testes, um artefato de planejamento, de um artefato de configuração, né? A gente sabe, por exemplo, que muitos software precisam de arquivos de configuração, quais são as APIs que vão ser acessadas, as URLs de banco de dados, etc. Então você tem uma série de artefatos que são mantidos e você precisa controlar as versões desses artefatos. Então a gerência de configuração é sobre isso, é sobre manter controles de versão e está fazendo com que as equipes consigam colaborar em cima das versões do sistema e que você não tenha, por exemplo, versões novas dos artefatos sobrescrevendo modificações antigas que foram feitas no trabalho da equipe, né? Então a gerência de configuração é sobre organizar, digamos assim, esses artefatos digitais que são gerados pelo projeto.
Outra área da engenharia de software é a gerência de projetos. A gerência de projetos para o desenvolvimento de software, ela tem muitas semelhanças com a gerência de projetos, o corpo de conhecimento em gerência de projetos geral. Algumas coisas são talvez um pouco mais particulares de engenharia de software. Por exemplo, a questão de contratos, né? A engenharia de software moderna hoje, ela preza para que você não tenha contratos muito amarrados. Por quê? Porque existe um entendimento de que é muito difícil você ter uma concepção completa do que deve ser feito antes de começar a fazer. Tá? Então, por exemplo, vou fazer de novo a comparação com a ponte. Quando você vai fazer uma ponte, você já tem ideia do relevo do, do local, você sabe a largura da estrada, você sabe o tipo de carros, de veículos que são autorizados a andar lá, você sabe o nível de a luminosidade do local, sol, temperatura ambiente, você tem médias de umidade daquele local, você tem uma série de informações prévias. Por quê? Porque aquela ponte vai ser construída num local específico. O software, ele tem muito mais volatilidade sobre tipos de usuários que vão utilizar, plataformas que vão ser utilizadas e principalmente, efetivamente, para que é que vai ser utilizado o software. Né? Então, existem muitos projetos de software que você tem uma ideia de como, do que é que você precisa fazer, mas você não sabe exatamente os detalhes das interfaces, das telas, dos dados que vão ser entrados e dos dados que vão ser processados e dos dados que vão sair do seu sistema. Então, normalmente em gerência de projetos de software, projetos modernos, você faz negociações de contrato com escopo aberto, que a gente chama. A gente vai conversar sobre isso melhor quando chegar nesse ponto da disciplina. Tá? E a gerência de riscos também é muito importante em gerência de projetos, porque você tem muita coisa que você não consegue eliminar de riscos de projetos de software, você tem que mitigar, você tem que ter estratégias de mitigação. Outra coisa também que a gente precisa fazer muito em gerência de projetos é acompanhar a concorrência, porque às vezes você está desenvolvendo um determinado produto e você pode ter várias outras pessoas desenvolvendo um produto ao mesmo tempo, para a mesma finalidade, para os mesmos usuários. Imagine, por exemplo, que você tivesse 3, 4 firmas de engenharia correndo para cada uma construir primeiro uma ponte no mesmo lugar. É um cenário absurdo, né? Mas em software é mais ou menos o mesmo. Né? Imagine que você tem várias empresas que estão disputando ali os mesmos usuários. Né? Então você também tem que considerar isso num projeto de mais longo prazo. Tem uma frase clássica do Fred Brooks, que é esse livro aí, O Mítico Homem Mês. Esse livro, inclusive, tem na biblioteca de vocês. Acho que consegue aí pela internet. Ele diz que incluir novas pessoas de desenvolvimento em um projeto que está atrasado vai deixá-lo mais atrasado ainda. O que é que está por trás dessa frase? Né? Ou seja, poxa, mas se eu colocar mais pessoas numa obra, aquela obra vai andar mais rápido. Em software, se você já tem um projeto que está atrasado, veja, o projeto não está andando bem. Quando um projeto não está andando bem, significa que aquelas pessoas elas estão ou lidando com um prazo muito apertado, ou aquelas pessoas estão enfrentando problemas de comunicação ou problemas tecnológicos de alguma forma. Qualquer desses casos, quando você insere novas pessoas, você altera a equipe, você altera a comunicação da equipe, você gera sobrecarga de comunicação. Imagine que você tem 3 pessoas na equipe. Essas 3 pessoas, do ponto de vista de cada uma delas, elas só precisam conversar com outras 2 para entender alguma coisa. Quando você coloca mais 2 pessoas, você passa a ter 5. Então, cada pessoa, para se interar sobre alguma coisa do software, do projeto, ela pode precisar falar com até 4 pessoas. Então, você gera sobrecarga de comunicação na equipe que vai fazer com que isso seja mais atrasado ainda. Né? E ele fala isso com propriedade, porque ele trabalhou na IBM e desenvolveu muitos sistemas, tanto sistema operacional como sistemas para uso corporativo da IBM. Uma outra área específica do corpo de conhecimento de engenharia de software é sobre processos de desenvolvimento. Então você vai ter uma série de
técnicas e práticas sobre como você organiza o seu processo de desenvolvimento de software. Né? Um dos processos que está mais em ascensão hoje são os métodos ágeis, né? Ou chamados também incremental ou interativo. Né? Em contraponto ao waterfall, que é o cascata, que nunca foi usado de fato, mas muita gente coloca ele como um contraponto em relação a processos mais modernos. Né? A ideia do modelo cascata é num imaginário em que você faz tudo em etapas, uma de cada vez, então você faz todos os requisitos, depois vai para análise, depois vai para o projeto, depois vai para a codificação, depois é que vai para os testes, depois é que vai para a implementação. Veja que esse modelo ele é falho na concepção, porque imagina, você só testa depois que você codifica. E você não precisa voltar aqui, ó. Depois que você testou, você não precisa voltar para a codificação. Então veja, se não vai voltar para a codificação, para que testar? Bota logo em implantação, né? Ou seja, esse modelo aqui, muita gente gosta de dizer que as universidades ensinam esse modelo. A gente não ensina esse modelo, porque esse modelo aqui, ele é impossível. Esse modelo não existe. Ninguém nunca construiu um software usando modelo em cascata, porque toda vez que dá algum probleminha aqui, você tem que voltar, né? Então, esse aqui é um modelo utópico de uma coisa que não funciona. Por quê? Porque é impossível acertar de primeira e chegar até aqui. Então, o que são as metodologias ágeis? As metodologias ágeis, elas são uma nomenclatura que se deu para uma nova abordagem, que é basicamente focar em desenvolvimento incremental e interativo. Essas pessoas que cunharam esse termo são pessoas que trabalham na área de software e que estavam insatisfeitas com determinadas orientações que eram dadas pela literatura vigente na época, por grandes empresas de consultoria como a Rational, que estavam tentando empurrar na comunidade de desenvolvimento de software processos muito pesados e muito burocráticos de desenvolvimento de software. Então eles soltaram esse manifesto, que é chamado de Manifesto Ágil. Esse manifesto já tem 20 anos. Né? E esse Manifesto Ágil se viu como um ponto de ruptura para a comunidade de desenvolvimento de software, para as pessoas, para os praticantes de engenharia de software, entenderem que aquele caminho que estava sendo seguido pelas grandes consultorias, pelos desenvolvedores de ferramentas e pela literatura tradicional, ele não era correto. Tá? Esse é o link para o manifesto completo, se você quiser ler. Muita gente nunca leu esse manifesto completo, apesar de gostar de falar dele. Essa parte é a parte que o pessoal mais comenta, né? Que é a parte em que faz essas comparações aqui. Tá? Dividos e interações, mais que processos e ferramentas, software em funcionamento, mais que documentação abrangente, colaboração com o cliente, mais que negociação de contratos, responder a mudanças, mais que seguir um plano. Né? Qual o contexto disso aqui? O contexto é que você tinha um grupo de praticantes e de empresas que vendiam consultoria e um movimento muito grande focado nessa parte da direita aqui. Pessoal muito focado em processos, em ferramentas, focado em fazer documentação, focado em negociação de contratos, focado em planejar e seguir o plano. E eles, com esse manifesto, queriam lembrar que os indivíduos, as pessoas que participam do software e as interações dessas pessoas são mais importantes do que processos e ferramentas. Que o software funcionando é mais importante do que uma documentação bonitinha. Que colaborar com o cliente, entender o problema do cliente para traduzir isso para o software é mais importante do que ficar ali na letra do contrato, do que foi assinado. É por isso que muitos projetos hoje trabalham com escopo aberto, ou seja, para você não ter um contrato que precisa ser seguido. Né? A gente vai comentar mais sobre os problemas de escopo aberto e escopo fechado, quando chegar nessa parte da disciplina. E responder a mudanças, ou seja, quando eu estou construindo o software, eu tenho uma série de mudanças que acontecem. Né? Mudanças, por exemplo, na concorrência, mudanças tecnológicas, mudanças inclusive no próprio cliente. O cliente pode estar achando uma coisa e quando ele começa a utilizar aquele sistema que foi feito as primeiras versões, ele tem uma nova visão sobre o que é que ele quer. E aí ele começa a pedir modificações. Olha, eu pedi isso, mas na verdade eu queria aquilo.
Então, responder às mudanças é mais importante do que seguir um plano. Tá aí, como é que está o desenvolvimento ágil hoje? Bom, muita coisa mudou, né? Apesar de que alguns setores, como por exemplo o desenvolvimento de sistemas críticos, ainda não tenham abraçado bem o desenvolvimento ágil, mas a maior parte dos setores da indústria de software abraçou o desenvolvimento ágil, né? Inclusive, o termo até ficou um pouco desgastado, né? Tudo é ágil hoje, tudo é Scrum, XP, e você às vezes tem que ver realmente se aquilo ali que está sendo utilizado é realmente um desenvolvimento ágil ou não. Tá? Mas, de fato, hoje, isso aqui é, por exemplo, uma pesquisa que foi publicada no SBES, né, no Simpósio Brasileiro de Engenharia de Software do ano passado, que era uma pesquisa de levantamento com brasileiros, e aí 415 pessoas de desenvolvimento brasileiras responderam isso aí, e veja a quantidade de gente que disse assim. Qual o processo de desenvolvimento usado por sua empresa? 87% responderam ágil. 6% responderam waterfall e 6% responderam outros. Veja como o waterfall não faz sentido. Ninguém faz waterfall, porque o waterfall é utópico. As pessoas, na verdade, ao dizer waterfall, elas estão dizendo o seguinte: olha, o pessoal tenta fazer de forma sequencial, mas não consegue. Né? Porque o waterfall, você pode até tentar fazer o waterfall, mas você não consegue fazer o waterfall, ele é utópico. Mas veja como ágil, todo mundo está respondendo que é ágil. Agora, para a gente ir atrás para saber o que é esse ágil aqui, é muito difícil. É XP? É Scrum? O que é que tem por trás aqui, né? Vamos aqui para o encerramento. Modelagem de software é uma outra parte do corpo de conhecimento. Aqui, pessoal, ela trata da representação mais alto nível do código. Ou seja, é uma transição, é um passo intermediário entre os requisitos e o código. Né? Então, você vai ter um modelo ali que você vai utilizar como uma forma de guiar o seu desenvolvimento, inclusive até para validar os requisitos. Tá? Então, você tem uma série de tipos de modelagem que você pode fazer. Uma das mais clássicas é você modelar, por exemplo, as informações do sistema. Né? O meu sistema é um sistema de conta bancária. Quais são os dados que eu vou precisar modelar e quais são as funções que eu vou precisar estar associadas a esses dados? Aí você pode fazer um diagrama de classes para fazer essa modelagem. Essa modelagem ela não é o código, mas ela é, de certa forma, um desdobramento dos requisitos. O outro tópico da engenharia de software, do corpo de conhecimento, é a qualidade de software. Tá? Qualidade de software em duas perspectivas. A qualidade externa, que é o que é percebido de fora do sistema. Então, o sistema é correto, o sistema é robusto, não cai, o sistema é fácil de ser reutilizado, ele é eficiente, por exemplo, ele consome pouca bateria, o aplicativo, ele é compatível, fácil de ser utilizado, etc. E a qualidade interna, que tem a ver quando você abre o software para olhar dentro dele. Então, você vai ter qualidade relacionada à modularidade, facilidade de ser testado, isso é muito importante. O software ser legível, ou seja, você consegue incorporar novas pessoas na equipe para estar fazendo desenvolvimento, ou trocar a equipe, né? Porque muita gente pede demissão, vai embora, e aí você tem uma troca da equipe e aquelas pessoas que estão chegando, elas serem capazes de continuar o desenvolvimento do sistema. Então a qualidade de software ela vai abordar isso, qualidade externa e qualidade interna. Eu acho que no curso de SI tem uma disciplina só disso, de qualidade de software. Bom, pessoal, para não me alongar, a aula acabou ficando um pouco mais longa do que eu imaginei. As últimas áreas que o SOEBOC fala, né, que o corpo de conhecimento fala, são prática profissional, falar sobre questões éticas, certificações e dar diretrizes sobre cursos de graduação, currículo de referência. Tá? A gente usa essas diretrizes, adotou parte dessas diretrizes aqui nos cursos do campus. Tá? E aspectos econômicos também, que é falar sobre retorno de investimento, como é que você faz monetização de software,
Como é que você cobra pelo desenvolvimento? Assim, eu vou desenvolver 10 requisitos. Como é que eu cobro por isso? Né? Como é que eu vou licenciar o meu software se eu mesmo vou ser um vendedor independente? E aí você tem o corpo de conhecimento, tem uma série de práticas e técnicas relacionadas a essa questão econômica também da engenharia de software. Tá certo? Bom, para finalizar, existe uma classificação do Bertrand Meyer, pesquisador da área, que ele fala em tipos A, B e C de sistemas. Sistemas C são sistemas casuais, sistemas B são sistemas business, sistemas A, sistemas acute, como se fossem sistemas de topo ou sistemas importantes. Né? Então, o que acontece? Sistemas casuais são sistemas pequenininhos que você faz, que não tem muita importância, aquele software que você fez para automatizar uma tarefa na sua empresa, uma coisa pequena. Eles não vão, esse tipo de sistemas pequenos, eles não se beneficiam de engenharia de software. Você não precisa construir seguindo todas essas técnicas, porque eles são sistemas pequenos. Tá? Eventualmente, esses sistemas casuais podem ganhar uma importância e aí você começa a utilizar essas técnicas mais apuradas. Tá? Mas os sistemas que a gente vai discutir mais nessa disciplina são sistemas business, né? Que é um sistema que vai ser utilizado por uma organização ou vão ser sistemas que vão ser utilizados por um grupo grande de usuários, como por exemplo um aplicativo que vai ser utilizado por pessoas, etc. Esse tipo de sistema ele se aproveita mais de usar técnicas de engenharia de software para você não ter tanto problema no uso do sistema, né? Ou seja, são sistemas que vão passar meses ou anos em desenvolvimento e vão passar também anos em produção. Eles vão gerar faturamento, eles vão fazer alguma atividade importante dentro da empresa ou vão ser um aplicativo importante para as pessoas que estão utilizando. Os sistemas de topo, né, são sistemas A, são sistemas de missão crítica, são sistemas controle de metrô, tráfego aéreo, medicina. Esses sistemas, pessoal, eles usam tudo e mais um pouco de engenharia de software. Eles têm requisitos muito mais exigentes de processos, de controle de qualidade, inclusive controle da implementação, que os sistemas business. Né? Então, eles são software também, mas eles têm uma outra dinâmica de desenvolvimento que a gente não vai abordar nessa disciplina. Ok? É isso aí.